Olá, tudo bem? Vamos para mais uma revisão da lição. Ficamos um tempinho sem aparecer por aqui, né? Mas olha, voltamos e já chegamos na lição 4. Hoje é sexta-feira, dia 24 de outubro. Então, vamos direto ao conteúdo, porque hoje a ideia é revisar a semana toda. E que semana, hein? A gente mergulhou fundo num assunto que, nossa, mexe com muita gente. Essas passagens de guerra lá no Antigo Testamento, sabe? Principalmente em Josué, e a figura de Deus como guerreiro. Um tema, assim, pesado, né? Mas super importante. Para começar a desembrulhar isso, vamos lá para o início da semana, para o sábado. Qual foi a base que ele preparou para a gente? Olha, o sábado já colocou a gente de cara com o dilema principal, né? O livro de Josué, ele não alivia. Ele descreve mesmo campanhas militares assim, bem intensas. E mais que isso, ele diz que Deus estava no comando, ajudando ativamente. É só ver Josué 10, versos 10 e 11. Josué 6, verso 2. São passagens bem claras. Não é só Deus permitindo, sabe? É Deus agindo mesmo. É verdade. E aí, claro, surge aquela tensão que o estudo já apontou de cara. Poxa, como é que a gente junta a essa imagem de um Deus guerreiro, sabe, envolvido em batalha, destruição, com o caráter dele que a gente vê em outros lugares? Amoroso, compassivo, lento para se irar, como tá lá em Êxodo 34 ou no Salmo 86. Essa é a grande questão, né? Nossa, é uma tensão muito real. Ou parece que são dois deuses, ou a gente precisa de uma chave para ler isso de um jeito mais profundo. Exatamente. E a chave que a lição já sugeriu tá lá no verso principal, Josué 10:14, porque o Senhor lutava por Israel. Esse lutar por é crucial. O estudo de sábado também fez questão de ligar isso com a importância de não esquecer o passado, sabe? A travessia do Jordão, por exemplo, lá em Josué 3 e 4, e o perigo da idolatria, né? Que foi apontado como um risco para o Israel moderno também, para os nossos dias, com tantos ídolos diferentes por aí. E a leitura do RSPC do dia foi Deuteronômio 32, que fala muito dessa relação de Deus com o povo e as consequências da infidelidade. Entendi. Então a base é essa, reconhecer a tensão e buscar essa perspectiva do Senhor lutava por Israel. Isso leva a gente pro domingo, que teve aquele encontro, assim, meio misterioso, né? Lá perto de Jericó. Sim. Um encontro chave para entender quem está no comando de verdade. Domingo focou lá em Josué 5, versos 13 a 15. Tenta imaginar a cena. Josué, talvez ali perto de Jericó, né? Uma fortaleza enorme, ele sabendo das limitações dele, e de repente, pá! Aparece um homem com uma espada na mão. A reação do Josué é militar, né? Você é dos nossos ou é inimigo? Claro, só que a resposta é surpreendente. Tira o chão dele. A figura diz, não, eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. O estudo frisou muito isso. Essa resposta tira Deus de qualquer caixinha humana, de partido, sabe? A questão não era de que lado ele estava. A questão era se Josué estava do lado dele. Ele inverteu tudo. Nossa, essa inversão é muito forte. E quem seria esse príncipe do exército do Senhor? Então, a interpretação que o estudo trouxe, e que é bem aceita, é que era o próprio Cristo, antes de vir como bebê, né? Pré-encarnado. E o exército do Senhor aqui não seria o exército de Israel, principalmente, mas o exército do céu, os anjos, como a gente vê em 2 Reis 6, Neemias 9. Isso coloca a conquista de Canaã num palco muito, muito maior. É uma batalha espiritual cósmica. E o comandante é divino. Faz todo sentido. E a reação de Josué confirma, né? Ele cai com o rosto em terra, adora, se coloca à disposição. Ele reconheceu que estava diante de Deus ali. A grande lição do domingo é esse conforto, mas também o chamado à submissão. O verdadeiro comandante está presente e luta por quem se alinha com ele. O RSPP foi Deuteronômio 33. Essa ideia do conflito maior cósmico que você falou foi justamente o foco da segunda-feira, né? Abrindo ainda mais o cenário. Exatamente. A segunda foi para explorar isso, o grande conflito.
A briga entre Cristo e Satanás como pano de fundo para entender tudo. Não só Josué, mas a Bíblia inteira, a nossa vida hoje. A origem disso, como o estudo mostrou, tá lá na rebelião de Lúcifer, né? Um anjo super importante, mas que, por orgulho, por querer ser igual a Deus, se rebelou. Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12, tudo aponta para isso. E o livre-arbítrio, que é essencial para o amor, acabou permitindo essa escolha trágica. Mas espera aí, Isaías 14 e Ezequiel 28 falam dos reis de Babilônia e Tiro, né? Como que o estudo aplicou isso a Satanás? Ótima pergunta. O estudo explicou que ali tem uma figura de linguagem hebraica, o machal. Pode ser parábola, provérbio, até sátira. Então, embora comece falando desses reis orgulhosos, a descrição vai muito além de um rei humano. Fala de estar no Éden, ser querubim protetor, no monte de Deus. Coisas que só cabem para uma figura como Lúcifer antes da queda, entende? Os reis viram meio que exemplos, tipos da rebelião original de Satanás. Ah, entendi. Como uma camada mais profunda de significado. Isso. E essa batalha não ficou só lá no céu. O estudo citou Daniel 10, que é claríssimo. Mostra anjos maus, tipo o príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, tentando atrapalhar os planos de Deus aqui na Terra, lutando contra anjos bons como Gabriel. Então, nesse contexto gigante, as guerras de Israel, especialmente essas que Deus ordenou em Josué, são vistas como frentes de batalha terrestres desse conflito cósmico. Não era só por terra, sabe? Eram episódios na guerra do bem contra o mal. O objetivo final de Deus era restaurar a justiça, mostrar seu caráter de amor. E a aplicação para a gente é direta. Ter consciência de que essa batalha espiritual é real, hoje. O RSPV foi Deuteronômio 34, fechando o Pentateuco. Compreendido. As guerras de Josué como um fronte terrestre de uma guerra muito maior. Isso nos leva para a terça, que voltou o foco para a imagem de Deus como guerreiro. Como que esse conceito foi trabalhado à luz desse conflito cósmico? A terça pegou aquele título forte, né? O Senhor é homem de guerra, lá de Êxodo 15.3, e foi analisar mais a fundo. O contexto ali é o Êxodo, e o estudo lembrou uma coisa importante. Israel, depois de tanto tempo no Egito, tinha absorvido muita coisa do paganismo de lá. Quase esqueceram do Deus verdadeiro. Lembra do bezerro de ouro? Êxodo 32, foi a opressão que fez eles clamarem a Deus de novo. Verdade. Eles estavam bem aculturados. Pois é. E a perspectiva que o estudo trouxe é que o conflito do Êxodo não era só Moisés contra Faraó ou Israel contra Egito. Era, no fundo, Deus contra os deuses do Egito. Êxodo 12:12 fala disso. E quem eram esses deuses? Outras passagens, como Levítico 17 e Deuteronômio 32, identificam eles como demônios. As forças espirituais do mal por trás da opressão da idolatria egípcia. Então Deus estava, na verdade, julgando essas forças rebeldes. Ah, então a guerra de Deus é primariamente contra essas forças do mal, essas entidades espirituais. Exatamente essa a ideia. Deus está em guerra contra o pecado, a rebelião, o mal em todas as formas. E isso não vai ser tolerado para sempre, né? Salmo 24, Apocalipse 19 falam disso. As batalhas contra os cananeus, vistas por esse ângulo, são entendidas como um estágio necessário nessa guerra maior. O objetivo não era só dar a terra para Israel. Era também mostrar a justiça de Deus, vindicar o caráter dele, como diz Romanos 3.4, e também executar um juízo sobre povos que, segundo a Bíblia, tinham se entregado totalmente a práticas horríveis ligadas a essas forças do mal. A destruição deles é vista como uma amostra localizada do juízo final. Entendi. E a implicação disso é forte. Não dá para ser neutro nesse conflito cósmico. Ou a gente está do lado de Deus, ou a gente está, mesmo sem perceber, alinhado com a rebelião. O RSPS foi Josué 1, que é justamente Deus falando para Josué ter coragem para essa missão. Essa perspectiva realmente ajuda a olhar para essas histórias difíceis de outro jeito. Mas aí veio a quarta-feira e trouxe algo surpreendente, que talvez o plano original de Deus nem envolvesse guerra humana. Foi isso mesmo, foi isso mesmo.
A quarta foi para explorar o que seria o plano A de Deus, sabe? O ideal dele. A base é Êxodo 14, versos 13 e 14. Moisés fala para o povo lá, encurralado no Mar Vermelho: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor vai fazer, o Senhor vai lutar por vocês, fiquem quietos. O famoso aquietai-vos. Exato. O milagre do Mar Vermelho seria o modelo. Deus age de forma sobrenatural, ele é o estrategista, o guerreiro. O papel de Israel... confiar e observar. O texto até diz que os próprios egípcios reconheceram. Vamos fugir. O Senhor está lutando por eles contra a gente. Êxodo 14, 25. E o estudo trouxe um conceito importante de Ellen White baseado num texto antigo dela, dizendo que Deus não queria que Israel conquistasse Canaã na base da espada, sabe? Mas sim pela obediência fiel. Se eles tivessem confiado e obedecido, Deus mesmo tiraria os inimigos do caminho, entregaria a terra, sem eles precisarem lutar. Uau! Mas então, o que deu errado? Por que eles tiveram que lutar tanto em Canaã? A resposta que o estudo apontou foi incredulidade e murmuração. A falta de fé do povo. Logo depois das maravilhas do Êxodo, já começaram as reclamações. A dúvida: será que Deus está com a gente mesmo? O estudo citou outra parte de Ellen White do livro História da Redenção, que liga diretamente a murmuração com ataques inimigos que Deus, se não, teria impedido. Essa falta de fé constante levou a uma mudança de método. Deus teve que adaptar o plano por causa da condição humana. Se eles tivessem mantido a fé lá do Êxodo, talvez não precisassem lutar nem para entrar em Canaã. Deuteronômio 7 sugere isso, que Deus lutaria por eles. A reflexão que ficou foi o peso da nossa murmuração hoje, né? O RSPP foi Josué 2, a história de Raabe, que é um exemplo de fé no Deus de Israel. Essa diferença entre o ideal de Deus e a realidade moldada pela resposta humana é muito importante. Isso nos leva para a quinta-feira, que mostrou como Deus trabalhou dentro dessa nova realidade, a tal segunda melhor opção. Isso, a quinta mostrou Deus agindo na situação que se apresentou, sem abrir mão dos seus planos, dos seus princípios, mas ajustando o jeito de fazer as coisas por causa da incredulidade humana. O primeiro exemplo foi a batalha contra os Amalequitas, lá em Êxodo 17. Aconteceu logo depois que o povo murmurou por água e duvidou de Deus, perguntando: o Senhor está no meio da gente ou não? O estudo sugere que Deus permitiu aquele ataque para ensinar Israel a depender dele de novo, mesmo que agora precisassem pegar em armas. Faz sentido, como uma lição prática forçada, pois é. E é nesse contexto de incredulidade acumulada depois dos 40 anos no deserto que vem a lei da guerra de Deuteronômio 20. Ali tem os procedimentos para a batalha, incluindo aquela ordem específica de destruir totalmente os cananeus, sabe? De 20.16 a 18. Algo que talvez no plano original não fosse necessário daquele jeito. A guerra virou uma escola dura de confiança e dependência. Mas mesmo nesse plano B, Deus ainda agia com milagres, como em Jericó, certo? Sim, e esse ponto é importante. Mesmo com milagres espetaculares, tipo os muros de Jericó caindo, Josué 6, Israel teve que participar ativamente. Tiveram que marchar, gritar e depois lutar contra o pessoal lá dentro. Josué 24:11 confirma que os inimigos lutaram contra eles. O envolvimento ativo virou o jeito de testar e desenvolver a fé e a obediência do povo. Entendi. A participação era necessária. Só que, e a lição frisou bem isso, o sucesso nunca dependeu da força de Israel. Dependia da fé e da obediência às ordens de Deus. Josué 7 mostra a derrota depois da desobediência, né? E Josué 10:8 reafirma a promessa de vitória vinda de Deus. Se a gente compara a batalha de Êxodo 17, que Moisés tinha que ficar com as mãos para cima, com a de Josué 6, que eles tinham que seguir as instruções da marcha, a gente vê jeitos diferentes de participar, mas a vitória sempre ligada à dependência de Deus. A escolha entre fé e incredulidade continuava sendo decisiva. O RSPC foi Josué 3, a travessia do Jordão, outro milagre que exigiu fé e ação. Uau, que viagem pela semana! A gente viu
O dilema inicial, o comandante divino, o cenário cósmico, Deus como guerreiro contra o mal, o plano ideal versus a realidade da guerra e a adaptação de Deus. Como a gente pode amarrar isso tudo? Qual a grande mensagem que fica? A sexta-feira fez justamente essa amarração. A grande síntese é, para entender esse tema do Deus guerreiro em Josué, a gente precisa colocar no contexto maior do grande conflito cósmico. As ações de Deus aqui na Terra fazem parte de uma guerra muito maior contra a rebelião e o mal. Esse contexto é fundamental, então. Totalmente. E é super importante reafirmar o plano ideal. Deus preferia ter dado Canaã para Israel pela obediência e confiança deles, sem precisar de guerra humana. O estudo citou Ellen White, de novo, o Patriarcas e Profetas, dizendo que não era o plano de Deus conquistar pela guerra, mas pela obediência. A guerra foi uma consequência triste que entrou no mundo pela rebelião de Satanás e a humana, na incredulidade de Israel. Nessa visão, as guerras que Deus ordenou ali em Israel funcionam como um reflexo, uma parte localizada e também uma antecipação da vitória final de Deus sobre o mal, do juízo final lá de Apocalipse 20. Quando grupos como os cananeus se alinhavam de forma persistente com essas forças do mal. Deus intervinha de forma drástica como parte dessa guerra maior. E as implicações práticas disso tudo para a gente hoje? O que a gente leva dessa revisão toda? Olha, as perguntas de reflexão da lição apontaram para algumas coisas bem práticas. Primeiro, entender essas guerras difíceis dentro do conflito cósmico ajuda a lidar com aquela aparente contradição com o Deus de amor. Não que fique fácil, mas dá um quadro maior, né? Segundo, é um chamado para a gente reconhecer que esse conflito do bem contra o mal continua hoje. E a gente tem um papel nisso, escolhendo de que lado ficar. Importante. Terceiro, aquele princípio de Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vocês, fiquem quietos. Ainda vale para as nossas lutas espirituais. A gente precisa aprender a confiar mais em Deus agindo e menos na nossa força, na nossa estratégia. E talvez a virada de chave mais forte, vinda da resposta do príncipe do exército para Josué, nos nossos conflitos, seja pessoal, na igreja, no trabalho, a pergunta mais importante não é quem está do meu lado, mas sim, eu estou do lado do Senhor. Isso muda tudo, tira o foco do partidarismo e coloca no alinhamento com Deus. O RSP foi Josué 4, celebrando a memória do que Deus fez. Nossa, essa última pergunta é realmente transformadora. Mudar o foco de quem me apoia para a quem eu sigo faz toda a diferença mesmo. Foi uma semana intensa de estudo, mas com lições muito profundas sobre a soberania, a justiça e o amor de Deus, mesmo no meio de temas tão difíceis como a guerra. Bom, pessoal, por hoje é isso. Até o próximo estudo da lição. Nos vemos amanhã a partir das 14h, às 14 horas. E não esquece, tá? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nada. Valeu! Tenham todos um ótimo sábado.